finalmente o inominável está inelegível. E muita gente ficou triste e muita gente ficou feliz com isso. Eu me lembro que não muito tempo atrás surgiu um movimento proclamando que era injusto ter 20 centavos no metrô de São Paulo e nos ônibus. Onde estão meus 20 centavos? Nesse tipo de movimento, acabou surgindo um grupo que teve pretensões políticas e que, inclusive, conseguiu eleger alguns políticos com ideias meio avançadas ou então sintonizadas com as redes sociais. Políticos como Kim Kataguiri e Mamãe Falei foram eleitos por um grupo chamado MBL, que era principalmente um movimento contra a política tradicional. Com isso, esse tipo de situação, esse tipo de gente acabou, inclusive, angariando simpatizantes, como sempre, claro, a grande mídia como a Rede Globo, que acabou no Jornal Nacional dando muito destaque para esse tipo de pessoal e para esse tipo de política, ou seja, antipolítica. Aconteceu então essa reviravolta, o pessoal começou a hostilizar muito a política tradicional, inclusive merecendo, né? Você vê até hoje o Centrão que está por aí. E um dos partidos que mais foram centralizado o ódio foi o Partido dos Trabalhadores, em que as pessoas até hoje chegou com uma ojeriza tanta de que é ódio puro, o PT é o mal e a raiz de todo o mal nesse país. Então a mídia, como a poderosa Rede Globo, começou a divulgar esse tipo de coisa. Setores com interesses em ter uma pessoa sintonizada com a situação atual do agro, por exemplo, e combinou com um golpe que foi muito mal colocado, ou então nem ligaram para isso, porque praticamente a senhora Dilma Rousseff foi impeachmentada com uma situação em que todos os governadores, políticos, prefeitos fazem, que é a pedalada fiscal. Então não teria motivo nenhum de ter acontecido essa situação com essa senhora, mas também ela não tinha o diálogo com o pessoal que está lá para negócios, né? O Centrão. E infelizmente é o que acontece no nosso país na política, como máfia no total. Então houve essa manipulação maciça que se refletiu aonde? Se refletiu nas urnas, onde foi eleito uma pessoa que ficou praticamente 30 anos na política e praticamente, se você vê o histórico, vamos pensar assim, o que está um político? Ele tem que fazer leis, esse é o trabalho dele, é a produção dele. Se você faz chocolate numa produção, você teria que ter, por exemplo, 50 chocolates por dia você teria que ter e vai ser cobrado por isso. O político é a mesma coisa. Ele está lá para gerar leis em que beneficiem não só o cidadão, como o Estado, a cidade, de um modo geral. E esse senhor ficou 30 anos na política sem apresentar produção, digamos assim. E a não ser a família, né, que colocou os 3 filhos e algumas mulheres para ficar aí na máquina do Estado. E ele conseguiu com um lema, inclusive nazista, né, um bordão nazista, onde se diz Deus, pátria e família, onde Deus está no conjunto de senhores manipuladores da fé que usam suas igrejas não para pregar a palavra, para falar coisas da Bíblia. A Bíblia acho que é o livro menos aberto lido nesses locais,
mas sim colocar já um ódio disseminado por um certo segmento, que denominado de esquerda no país, e foi usado muito, porque tem até o lema, se você é contra Deus, então, porque Deus pode tudo, com Deus se pode tudo. A pátria é uma pátria interessante, peculiar no país, porque o que acontece? O patriota aqui, ele sauda uma estátua americana, que é a Estátua da Liberdade, através das lojas de um empresário apoiador da Van. E você vê nos protestos, assim, dessas pessoas que se dizem patriota, muita coisa no jargão americano, inclusive com a bandeira americana pintada ali. E é um patriotismo muito, muito esquisito. É um patriotismo que luta contra o próprio país. E a família, como eu disse, o próprio presidente colocando as três filhos dele no governo, na máquina do Estado, prova que realmente ele pensa muito na família. E a família do cidadão de bem é aquilo, duas amantes, a mulher, às vezes maltratada dentro de casa. E nessa confusão toda, ele foi eleito 4 anos. E é uma pessoa que, inclusive, é tratada como mito. O que é um mito? Um mito é uma coisa que é um mito que você pensa que existe aquilo, mas não existe. É uma enganação, é um engodo, é uma fraude, vamos dizer assim. Mas a negação nesses 4 anos foi em alta. Ou seja, vamos negar tudo que é do senso comum, vamos negar. Principalmente a ciência, uma coisa que ajuda tanto a humanidade, que ajudou até hoje. E você imagina uma negação científica em uma pandemia, o que acontece? É óbvio, 400 mil mortos por baixo, pessoas que poderiam muito bem ter sido imunizadas, que já existia vacina para isso. Mas o negacionismo, colocar a coisa como um remédio ineficaz para a doença. O exército comprou 1.500 toneladas de hidroxicloroquina. No meio de pessoas morrendo, eles tinham interesses financeiros. E essas pessoas praticamente ficou esses 4 anos com o direito do quê? Com o direito de matar. Se você fosse uma pessoa, por exemplo, um homossexual, você seria diferente. O medo, aquela coisa de você ser diferente e a pessoa sentir uma coisa estranha de que de repente o meu filho pode ser desse jeito. Acontece de que você não pode viver praticamente, você me causa mal. A pessoa que, por exemplo, é de outra religião, você é de Umbanda, você é praticante de bruxaria, de magia negra, você não tem o direito de estar do meu lado. Se você é negro, favelado, e de repente gosta de funk, você não tem o direito de ficar do meu lado, você é meu inimigo. Eu tenho o direito de portar a arma, eu tenho o direito de matar o meu inimigo. Se você não é um patriota cristão, você é socialista, comunista e tem o direito de ser exterminado. E o direito das pessoas que querem viver, por exemplo, esses próprios homossexuais, desde pequeno, com esse tipo de situação, onde ele é taxado como anormal, já é o sofrimento próprio da própria pessoa, tá confusa ali, pô, como e onde seguir. Se você for uma pessoa negra, por exemplo, que nosso país tem um histórico de escravidão, foi um dos últimos países a abandonar a escravidão, você vai numa batida policial e pelo simples fato da cor da sua pele, você pode ser alvejado, você pode ser morto. Então temos o inominável sendo inelegível, muita gente protestando, muita gente dizendo que isso não é democracia e que de repente o atual governo está perseguindo essa pessoa. Ou não, simplesmente pode ser apenas
justiça. Se você comete alguma coisa, principalmente sendo um agente público, uma pessoa onde você paga com os impostos de um país, você simplesmente tem o direito e tem o dever, se fazer a coisa errada, de assumir e assumir seus erros. Simplesmente assim. Como na disputa entre Haddad, que é um professor de filosofia, um homem culto que agora até a própria Haddock Lobo, o nosso pessoal financeiro, está dizendo que ele é 10, contra um senhor que foi expulso do exército, que não fez nada durante 30 anos numa vida pública, que não gosta muito de mulher e que acha que é normal deixar as pessoas morrerem, mas simplesmente fazer o que ele quer. Simplesmente a gente percebe que realmente o país às vezes tem uma escolha difícil. Eu sou Antônio Bittencourt. Se você gostou do vídeo ou não, dê um like. Se não é inscrito, se inscreva no canal, dê uma força. E tudo de bom.